Meu nome é Olivia Barret e tenho 28 anos. No mês passado, meus pais estavam no fundo de uma galeria, observando enquanto um desconhecido colocava uma etiqueta de preço de $8.900 ao lado de um retrato que eles tinham jogado no lixo 3 meses antes. No texto na parede estava escrito: rejeitado por seus próprios retratados e descartado na mesma noite em que foi entregue. Metade da igreja deles já tinha visto a pintura. Eles não sabiam que eu tinha planejado que estivessem ali. Também não sabiam que eu guardava capturas de tela das mensagens que me enviaram na noite em que jogaram o quadro fora. E definitivamente não imaginavam o quanto aquelas imagens ainda iriam lhes custar. Essa é a história de como transformei a rejeição deles em algo que jamais vão esquecer. Mas estou me adiantando um pouco. Quando alguém pergunta o que eu faço, costumo dizer que pinto retratos por encomenda. Trabalho assim há 5 anos. Em alguns meses ganho cerca de $3.000, em outros posso chegar a 8.000. Não é um passatempo. Tenho uma base de clientes, em sua maioria famílias de classe média alta, executivos que querem algo mais pessoal do que uma simples fotografia. Casais que comemoram aniversários de casamento. Às vezes alguém encomenda um retrato de um ente querido que já partiu. Eu trabalho em um pequeno estúdio-apartamento em Nuda, o distrito artístico de Charlotte. A janela fica voltada para o norte, com uma luz ótima. As telas ficam encostadas na parede de tijolos aparentes. O cheiro é sempre o mesmo, óleo de linhaça e terebentina. É aquele tipo de cheiro que gruda nas roupas e não sai fácil. A maioria das pessoas apenas concorda quando explico isso. Dizem coisas como que legal ou eu nunca conseguiria fazer algo assim. Às vezes perguntam se tenho um site. Meus pais, por outro lado, ainda me apresentam dizendo apenas: essa é a Olivia, ela pinta. Não Olivia, a artista. Nem Olivia, que trabalha com retratos por encomenda. Só ela pinta, como se fosse algo que faço com as mãos enquanto espero a vida real começar. Minha avó era diferente. Ela morreu em 2019, de câncer de mama. Também pintava. Não de forma profissional, mas levava isso muito a sério. Tinha um pequeno ateliê no porão da casa, e quando eu era criança ela me deixava sentar no chão enquanto trabalhava. Ela quase não falava enquanto pintava. O que se ouvia era o som do pincel na tela e, às vezes, o raspar da espátula na paleta. Quando ela morreu, deixou para mim suas tintas a óleo. Tubos da Winsor e Newton, alguns pela metade, outros praticamente intocados desde os anos 70. Os rótulos já estavam desbotados. Em alguns ainda havia a letra dela, pequenas anotações sobre proporções de mistura, temperatura, tempo de secagem. Ela também deixou um bilhete. Hoje ele está emoldurado no meu estúdio. Nele está escrito: a arte não precisa de permissão. Só precisa de paciência. Na época eu não entendi direito o que ela queria dizer. Eu ainda achava que a arte precisava de aprovação. Tenho bons clientes, pessoas que realmente valorizam o que faz. Um deles é Philip Dawson, ex-CEO aposentado, 67 anos. Ele encomendou o primeiro retrato comigo em 2022, uma pintura de sua esposa falecida para marcar o aniversário de casamento. Depois pediu mais 2, retratos de família, dos netos. Na primavera passada, depois que recebeu a terceira obra, ele me enviou um e-mail. Dizia assim: Olivia, o retrato chegou ontem. Minha filha chorou quando viu. Você conseguiu captar algo que nós mesmos não sabíamos que estava ali. Estou indicando você para alguns amigos. Philip. Philip viu meu trabalho. Meus pais nunca sequer pediram para ver. Deixe eu explicar um pouco sobre a minha família. Meu pai se chama Donald Barret, tem 59 anos e é dono de uma pequena empresa de vac chamada Barret Solutions. São 15 funcionários. Ele começou do zero em 1992, trabalhando primeiro como técnico de instalação até conseguir abrir o próprio negócio. Ele tem muito orgulho disso, e com razão. A empresa vai bem. Minha mãe é Linda Barret, tem 57 anos e trabalha como gerente administrativa em um escritório de advocacia de médio porte em Charlotte. Ela está lá há 23 anos. É muito boa no que faz, organizada, eficiente, daquele tipo de pessoa que usa cores diferentes no calendário e nunca perde um prazo. Meus pais são pessoas práticas.
Valorizam estabilidade, rotina, coisas que você pode prever e controlar. Meu pai dirige a mesma caminhonete há 10 anos porque ainda funciona perfeitamente. Minha mãe ainda recorta cupons de desconto, mesmo sem realmente precisar. Eles não são ricos, mas vivem bem. Classe média alta, numa vizinhança tranquila, com boas escolas e pouca criminalidade. E tem também meu irmão, Ethan Barré, de 26 anos, 2 anos mais novo que eu. Ele terminou o MBA em maio do ano passado, numa universidade estadual. Em junho recebeu uma proposta de trabalho de uma empresa de consultoria, salário inicial de $89 mil por ano. Ele nem começou ainda a data de início, é só em janeiro, mas minha mãe já atualizou a biografia do Facebook dela para mãe orgulhosa de um consultor. Eu não diria que sinto inveja. Não exatamente. O Ethan é um cara legal. Se esforça, estuda, merece um emprego. Mas existe algo curioso em ser o irmão mais velho numa família como a minha. Esperam que você seja o exemplo. Que seja o primeiro motivo de orgulho. E quando você escolhe uma carreira que não vem acompanhada de salário fixo, título elegante ou um caminho profissional previsível, você deixa de ser o exemplo. Você vira a interrogação. Vou dar alguns exemplos. Minha formatura na faculdade foi em 2019. Eu me formei com honras máximas em Belas Artes e ainda recebi o prêmio do Departamento de Arte. Chamaram meu nome às 10h32 da manhã. Meu pai chegou às 11h15. Às 10h47, logo depois da cerimônia começar, ele me mandou uma mensagem: estourou um cano na casa dos Henderson. Já chego. Grava pra mim. Ele não chegou a tempo de me ver subir no palco. Mas chegou a tempo de ver quando chamaram o nome do Ethan. Na verdade, o Ethan ainda estava no ensino médio, sentado na plateia. Não estavam chamando ele para nada. Meu pai simplesmente viu ele ali e acenou. Minha mãe chegou no horário. Tirou fotos, me abraçou depois da cerimônia e disse: estou muito orgulhosa de você, querida. Mas 3 dias depois, no jantar de domingo, quando mencionei o prêmio que ganhei, ela estava olhando o celular. Levantou os olhos por um segundo e disse: que ótimo, filha. Ethan, conta pro seu pai sobre as seletivas do time. Em 2021 eu tive minha primeira exposição individual. Uma galeria pequena e nuda. 12 pinturas. Nada gigantesco, mas era importante para mim. A imprensa local enviou um fotógrafo. Cerca de 40 pessoas apareceram. A abertura da exposição foi numa sexta-feira, às 7 da noite. Às 4 da tarde daquele mesmo dia, minha mãe me mandou uma mensagem. Dizia: filha, me desculpa muito. Hoje é a final regional do campeonato de basquete do Ethan. Você entende, né? Depois mando flores. Quero ver as fotos. Ela nunca pediu para ver foto nenhuma. O time do Ethan acabou perdendo o jogo. Todo Natal, meus pais contratam um fotógrafo profissional. Custa cerca de $350. Eles tiram um retrato de família na frente da árvore de Natal e usam a foto nos cartões de fim de ano. Nos últimos 3 anos, os cartões foram praticamente iguais, minha mãe, meu pai e o Ethan lado a lado, sorrindo. Eu não apareço neles. O fotógrafo sempre faz uma foto com a família completa depois, comigo incluída. Minha mãe diz que é para colocar no álbum, mas esse álbum nunca chega a ser impresso. Já os cartões são enviados para cerca de 200 pessoas, amigos da igreja, clientes da empresa do meu pai, parentes distantes. Em dezembro passado, eu mesma recebi um desses cartões pelo correio. O cartão de Natal dos meus próprios pais chegou no meu apartamento como se eu fosse apenas mais um nome na lista de envio. Até hoje não sei bem porquê. Quando o aniversário de 30 anos de casamento dele se aproximou, eu já tinha aceitado esse padrão. Eu não estava mais com raiva. Só estava cansada. Cansada de ser sempre a nota de rodapé. Cansada de me perguntar o que eu precisaria fazer para realmente ser vista. Mas 30 anos de casamento é um marco. É algo importante. E eu pensei que talvez, dessa vez, se eu criasse algo perfeito, algo que mostrasse o quanto eu me importava, algo impossível de ignorar, talvez fosse diferente. O aniversário dele seria em 15 de agosto de 2025. Comecei a planejar em meados de junho.
Peguei a foto do casamento deles no álbum da família, aquele de couro marfim com detalhes dourados que fica na estante da sala. A fotografia é de 1995. Meu pai está de smoking cinza, minha mãe com um vestido creme. Eles estão parados nos degraus da igreja Saint Mark, em Charlotte. A mão do meu pai está na cintura dela. Eles parecem jovens, confiantes, felizes. Decidi pintá-los como são hoje, 30 anos depois. A mesma pose, o mesmo sentimento, só que vivido ao longo do tempo. Tirei algumas fotos deles durante o jantar de domingo, sem explicar o motivo. Meu pai achou que eu só estava registrando o momento. Minha mãe sorriu rapidamente e voltou a cuidar do assado que estava fazendo. Comecei com uma tela de 24 por 30 polegadas, de qualidade profissional, que custou $85. Eu mesma preparei a tela. Primeiro apliquei gesso, 2 camadas, deixando secar de um dia para o outro entre cada uma. Depois fiz o esboço com carvão vegetal. A linha do maxilar do meu pai já está mais suave hoje do que era em 1995. O sorriso da minha mãe também mudou um pouco, com pequenas marcas no canto dos olhos. Eu não queria apagar a idade deles. Queria respeitar o tempo que viveram. Depois veio a base da pintura, camadas finas de umber queimado para definir formas, luz e sombra, a estrutura do rosto de cada um. Usei apenas as tintas a óleo que herdei da minha avó. Tubos da Windsor e Newton. Alguns ainda tinham a letra dela nos rótulos. Toda vez que eu abria um, parecia que conseguia ouvir sua voz calma, paciente, presente. Para o vestido da minha mãe, misturei alizarina carmim com branco de titânio e um toque de ocre amarelo para aquecer a cor. Fiz 3 camadas translúcidas, criando profundidade pouco a pouco. Para o paletó do meu pai, usei cinza de pene suavizado com umber queimado. Os olhos do meu pai foram a parte mais difícil. Eu queria que parecessem gentis. Misturei azul ultramar com um toque de siena natural, clareando com cuidado. Antes de usar na tela principal, testei a cor em um pedaço de tela velha. Eu trabalhava à noite. As manhãs eram dedicadas às encomendas que pagavam o aluguel. As noites eram para esse quadro. No total, foram cerca de 120 horas de trabalho. Eu contei. Quando terminei, passei 2 dias apenas olhando para a pintura, observando cada detalhe, para ter certeza. Existe um momento em toda a obra em que você precisa parar. Um ponto em que mais uma pincelada pode estragar tudo. E eu sabia que aquele momento tinha chegado. Escolhi uma moldura simples de madeira de nogueira, qualidade de museu. Custou $240. Não me importei. Aquilo não era sobre dinheiro. Embalei o quadro com papel creme, com uma textura suave parecida com linho. Usei um kit de lacre de cera que normalmente utilizo para trabalhos com clientes, um carimbo de latão com a letra B, de Barré. Pressionei o selo com o polegar e segurei por 30 segundos para garantir que ficasse perfeito. Depois escrevi uma carta. Usei papel mais encorpado, uma caneta tinteiro e minha melhor caligrafia. A carta dizia: Queridos mãe e pai, pintei este retrato usando as tintas da vovó, aquelas que ela me deixou quando faleceu. Ela sempre dizia que a arte é sobre enxergar as pessoas com clareza. Espero que, ao olhar para esta pintura, vocês vejam o que eu vejo, 30 anos escolhendo um ao outro. 30 anos construindo uma vida juntos. Tenho muito orgulho de ser filha de vocês. Feliz aniversário de casamento. Com amor, Olivia. Coloquei a carta por baixo do embrulho e alisei o papel pela última vez. Estava pronto. A festa seria no sábado, 15 de agosto, o dia exato do aniversário deles. Eles tinham alugado mesas para o quintal, pendurado luzes, contratado buffet com churrasco e encomendado um bolo grande com 30 anos escrito em glacê azul. Havia cerca de 40 convidados, amigos da igreja, clientes da empresa do meu pai, vizinhos, até os Hendersons, aqueles cujo cano tinha estourado no dia da minha formatura. Eu cheguei por volta das 5:30 da tarde. O retrato era grande, 24 por 30 polegadas já emoldurado, então levei com bastante cuidado. Para a viagem, tinha envolvido tudo em um cobertor macio. Algumas pessoas já estavam chegando. Minha mãe estava perto da porta dos fundos, usando um vestido floral e cumprimentando os convidados. Meu pai estava ao lado da churrasqueira, conversando com alguém da igreja.
Levei o retrato para dentro da casa e o coloquei sobre a mesa da sala de jantar junto com os outros presentes. Ainda não havia muitos, uma garrafa de vinho, alguns cartões. Às 6 horas, Ethan chegou. Primeiro ouvi o barulho do carro. Um Honda Accord novo, presente de formatura que meus pais deram a ele. Logo depois vi Ethan saindo do carro carregando 2 sacolas da Nordstrom, com aquelas listras características da loja. Ele estava sorrindo. Entrou no quintal como se fosse o anfitrião da própria festa. Em voz alta, para que todos ouvissem, disse: tive que chegar antes de abrirem os outros presentes. Não posso deixar minha irmã me superar, né? Todo mundo riu. Eu estava perto da mesa de sobremesa segurando um copo plástico de limonada. Não disse nada. Apenas apertei o copo um pouco mais forte. Às 7, minha mãe pediu a atenção de todos. Era a hora dos presentes. Ela e meu pai sentaram em 2 cadeiras que alguém trouxe da sala de jantar. Os convidados se aproximaram e formaram um círculo solto ao redor deles. Eu fiquei mais atrás, observando. Ethan foi o primeiro a entregar o presente. Ele tirou as caixas das sacolas da Nordstrom com um certo espetáculo. Tá bom, disse rindo. Talvez eu tenha exagerado um pouco, mas são 30 anos, né? Minha mãe abriu a primeira caixa. Dentro havia uma pulseira de prata, delicada, com pequenos elos e uma plaquinha gravada com 30 anos. Ela realmente se surpreendeu, levou a mão à boca. Ethan, disse, com a voz trêmula. Isso é lindo. Calma que tem mais, respondeu ele, apontando para a segunda caixa. Meu pai abriu. Era um relógio combinando, também de prata, com linhas simples e elegantes. Na parte de trás, a mesma gravação. Filho, meu pai disse em tom baixo. Isso é especial. Ele colocou o relógio na hora e levantou o pulso para mostrar ao homem ao lado dele, um dos funcionários da empresa. Tá vendo isso? Meu filho entende de qualidade. Minha mãe estava com os olhos marejados. Não era um choro grande, mas o suficiente para que ela precisasse secar os cantos dos olhos com um guardanapo. Então ela olhou para mim. Olivia, querida, você quer ir agora? Fui até a sala de jantar buscar o retrato. Era pesado, então levei com cuidado. Quando coloquei o quadro na frente deles, minha mãe sorriu. Ah, disse ela. Que bonito. Ela começou a desembrulhar devagar. O papel creme rasgou nas bordas, e o selo de cera quebrou, mas ainda ficou preso no papel. Quando ela finalmente retirou o embrulho e viu a pintura, meu pai se inclinou para olhar melhor. Por alguns segundos, ninguém falou nada. Então minha mãe disse: Olivia, isso é muito bonito. Um dos amigos da igreja pegou o celular. Vamos tirar uma foto. Meus pais ficaram um de cada lado do retrato e sorriram. A câmera clicou uma vez. Depois disso, minha mãe colocou o quadro no canto da mesa de presentes. Com cuidado, é verdade, mas colocou lá e pronto. Ela não abriu a carta. Não perguntou sobre a moldura. Apenas se virou novamente para o Ethan e levantou o braço com a pulseira. Preciso mostrar isso para todo mundo, disse animada outra vez. A festa continuou. Minha mãe usou a pulseira a noite inteira, levantando o pulso para que as pessoas pudessem ver. Meu pai mostrou o relógio para cada convidado, sem exceção. Literalmente todos. Ele se aproximava das pessoas, esticava o braço e dizia: meu filho realmente sabe escolher qualidade. Enquanto isso, o retrato ficou no canto da mesa de presentes. As pessoas passavam por ele a caminho da mesa de sobremesas. Ninguém parava. Ninguém perguntava nada. Às 10 da noite, avisei meus pais que eu estava indo embora. Minha mãe estava perto da porta se despedindo de alguém. Obrigada por vir, querida, disse ela, me dando um beijo no rosto. E, obrigada pela pintura. É muito bonita. Eu dirigi até meu apartamento pensando apenas uma coisa: talvez amanhã. Talvez amanhã eles pendurem o quadro. Na manhã seguinte percebi que tinha esquecido uma travessa na casa deles, aquela em que levei a salada de batata para a festa. Era uma travessa de cerâmica que eu realmente gostava. Mandei uma mensagem para minha mãe: acho que deixei minha travessa aí na cozinha.
posso passar rapidinho para pegar? Ela respondeu uns 20 minutos depois, claro. Estamos na igreja até o meio-dia, mas a porta está destrancada. Pode entrar. Cheguei lá por volta das 10h30 da manhã de domingo. Bairro tranquilo. Nenhum carro na garagem. Entrei pela porta da frente. A casa cheirava a café e restos de churrasco. Ainda havia alguns pratos de papel no balcão. Minha travessa estava perto da pia, lavada e secando. Caminhei pela cozinha para pegá-la. Foi quando eu vi a lixeira. Uma lixeira de plástico branca, alta, com um logo grande na lateral. Fica no canto da cozinha, ao lado da porta da despensa. A tampa estava fora do lugar, apoiada de cabeça para baixo. E lá estava meu retrato, ainda embrulhado no papel creme que eu mesma escolhi. O lacre de cera continuava intacto. A carta ainda estava por baixo, não aberta. Eles nem tinham realmente olhado para o presente. Desembrulharam só o suficiente para ver do que se tratava, e depois jogaram de volta no lixo. Fiquei parada ali por muito tempo. Não sei exatamente quanto. Tempo suficiente para minhas mãos pararem de tremer. Tempo suficiente para tirar o celular do bolso e tirar uma foto. Não porque eu estava planejando alguma coisa, nem porque sabia o que faria depois. Apenas precisava de uma prova. Prova de que aquilo tinha acontecido, prova de que eu não estava imaginando. A foto ainda está no meu celular, a lixeira, os restos de café, o papel creme amassado nas bordas, mas ainda praticamente intacto. O selo de cera rachado, mas visível. Eu não tirei o retrato de lá. Não confrontei eles. Peguei minha travessa, saí pela porta da frente, entrei no carro e voltei para casa. Não chorei na garagem deles. Não chorei de fato. Fiquei sentada no meu apartamento aquela noite inteira, olhando para a foto no celular até às 3 da manhã. Não chorei. Apenas pensava. Eles nem esperaram 24 horas. Por 2 semanas, não atendi o telefone quando minha mãe ligava. 3 chamadas perdidas ao longo dessas 2 semanas. Não eram chamadas urgentes, apenas as típicas checagens. Oi, querida, só ligando para dizer oi. Queria saber como você está. Me liga quando puder. Não fui ao jantar de domingo. No segundo domingo, minha mãe mandou uma mensagem: cadê minha travessa? Você pegou? Respondi: tá no seu balcão. Ela enviou um emoji de joinha. Só isso. Continuei trabalhando. Terminei 2 encomendas naquela semana, um retrato de família para um casal em Myers Park e uma obra de aniversário de casamento para um cliente em Davidson. Cumpri os prazos. Enviei as notas fiscais. Respondi e-mails. Meus amigos perguntaram se eu estava bem. Eu disse: estou bem, só ocupada. Não estava bem. Mas esperava, o quê? Ainda não sabia. O dia de ação de graças chegou 3 meses depois, no final de novembro. Ethan passou no meu estúdio na quarta-feira à tarde. Trazia um pote Tupperware cheio de sobras dos preparativos iniciais da mãe para o feriado, caçarola de batata doce, molho de cranberry. A mãe está preocupada com você, disse ele, deixando o pote no meu balcão. Você não tem aparecido muito. Eu estive ocupada, respondi. Ela disse isso também. Ethan caminhava pelo meu estúdio enquanto eu preparava café, observando as telas na parede, o trabalho em andamento no cavalete, as tintas a óleo da minha avó na caixa de madeira sobre a prateleira. Isso é realmente incrível, Liv, disse ele. Acho que nunca estive aqui de verdade. Nunca? Perguntei. Ele apenas acenou com a cabeça. Pegou o celular do balcão para checar as horas, depois foi ao banheiro, deixando o aparelho ali. Eu não pretendia olhar, apenas esperava o café ficar pronto, quando o telefone acendeu com uma notificação, uma mensagem do grupo da família, aquele com mamãe, papai e Ethan. Eu não estava incluída. Antes eu estava, mas silenciei o grupo há 2 anos e, depois, quando criavam novos, simplesmente não me adicionavam de volta. O pré-visualização dizia: mãe, você pode pegar os pães amanhã no caminho? Eu não deveria ter tocado, mas toquei. Deslizei a tela para cima. O celular não estava bloqueado.
Ethan era assim, descuidado. O grupo abriu. Comecei a rolar sem pensar, só para ver, só para saber do que falavam quando eu não estava lá. E então eu vi meu nome. 15 de agosto, noite da festa de aniversário. 22h47. Mãe, provavelmente devemos mover o presente da Olivia antes de amanhã de manhã. Abaixo, uma foto, meu retrato ainda embrulhado, sobre a mesa de jantar deles, o papel creme perfeito, o lacre de ser intacto. Meu estômago despencou. Continuei rolando. 23h03. Pai. Tirei uma boa foto, caso ela pergunte depois. 23h15. Mãe, vamos dizer que estragou no armazenamento, se ela comentar. 23h20. Ethan, ela não vai perguntar. Nunca pergunta. Li tudo 3 vezes. Depois tirei capturas de tela. Todas. Minhas mãos tremiam, mas consegui. Cada mensagem, cada foto. Ouvi a porta do banheiro abrir. Coloquei o celular de Ethan de volta exatamente onde ele tinha deixado. Ele saiu, pegou o telefone e guardou no bolso. Não percebeu nada. Valeu pelo café, disse ele. Até amanhã, respondi. Ele saiu. Eu me sentei no chão do estúdio e fiquei olhando para o celular. Eles não só jogaram fora meu presente. Eles planejaram como mentir para mim sobre ele. Uma semana depois, encontrei alguém da igreja da minha mãe no supermercado. Margarete, na faixa dos 60 e poucos anos, uma mulher doce, conhecida dos meus pais há 15 anos. Ela estava na seção de frutas, escolhendo abacates. Olivia, disse ela ao me ver, fazia uma eternidade que não te via. Como você está? Estou bem, respondi. E você? Ah, você sabe, a mesma de sempre. Sua mãe nos mostrou o retrato mais lindo na festa de aniversário deles. Aquele que você achou no Etsy. Que ideia doce apoiar negócios pequenos assim. Eu parei. Desculpa, o quê? O retrato? Para o aniversário deles, disse Margarete. Sua mãe disse que você comprou no Etsy. Um daqueles quadros digitais personalizados. Ela disse que foi muito atencioso. Fiquei olhando para ela. Eu não comprei. Comecei a falar, mas parei. Disse Margarete, confusa. Eu entendi errado. Não, respondi baixinho. Você não entendeu errado. Terminei minhas compras e voltei para casa. Liguei para uma amiga da faculdade, que ainda frequenta a mesma igreja. Perguntei, o mais casualmente possível, se ela tinha ouvido alguma coisa sobre o aniversário dos meus pais. Ah, sim, disse ela. Sua mãe comentou algumas semanas atrás. Algo sobre um retrato que você deu para eles. Ela disse que você pediu online. Ela falou mais alguma coisa? Acho que ela comentou que você não pinta profissionalmente, que é mais um hobby. Agradeci e desliguei. Fiquei sentada no meu apartamento tentando processar tudo. Eles não tinham apenas jogado o retrato fora. Eles tinham reescrito a história para a igreja, para os amigos, para qualquer um que tivesse visto a festa e pudesse perguntar algo. Eu não pintei. Comprei no Etsy. Não sou uma artista profissional. Apenas brinco com pintura. Eles não estavam tentando se livrar da culpa. Estavam protegendo a imagem deles, da minha existência. 2 dias depois, Philip Dawson me mandou uma mensagem. Philip é um dos meus melhores clientes, CEO aposentado, 67 anos. Ele encomendou 3 retratos comigo ao longo de 2 anos. Gentil, atencioso, daquelas pessoas que realmente escutam quando você fala. A mensagem dizia: café amanhã. Precisamos conversar. Nos encontramos em um café em Dilworth na manhã seguinte. Ele já estava lá quando cheguei, sentado em uma mesa de canto com 2 xícaras na frente. Peguei um latte para você, disse ele. Espero que esteja tudo bem. Perfeito, respondi. Ficamos em silêncio por alguns instantes. Então ele disse: preciso te contar uma coisa, e não sei bem como. Esperei. Estive no evento na igreja semana passada, continuou. Sua mãe estava lá. Meu peito apertou.
Eu ouvi ela conversando com alguém sobre você. O que ela disse? Perguntei. Ele hesitou. Ela disse que você pinta como hobby. Que você não é realmente profissional. Que o presente de aniversário que você deu foi algo que você comprou online. Eu acho que ela disse. Assenti devagar. Sim, eu já venho ouvindo isso, murmurei. O maxilar de Philip se apertou. Olivia, comprei 3 retratos seus. Indiquei você para outras 4 pessoas. Todas, sem exceção, voltaram para me dizer que você é a melhor artista de encomenda com quem já trabalharam. Obrigada, disse baixinho. Então, vou te perguntar diretamente, ele continuou. Que diabos está acontecendo? E foi nesse momento que eu desabei. Não de forma alta, nem dramática. Apenas comecei a chorar ali mesmo, no café. Lágrimas que eu não tinha permitido derramar há 3 meses. Philip me entregou um guardanapo. Eu contei tudo. O retrato, as 2 semanas de silêncio, as tintas da minha avó, a carta que escrevi, a festa, o brinde sobre a pulseira do Ethan, a lixeira na manhã seguinte, as mensagens que encontrei no celular do Ethan. Ela não vai perguntar. Ela nunca pergunta. Philip ficou completamente parado enquanto eu contava tudo. Quando terminei, ele perguntou. Você ainda tem a foto da pintura? Olhei para ele. Aquela que tirei quando estava no lixo? Sim. Peguei meu celular e mostrei a ele. Ele estudou a imagem por bastante tempo. Depois perguntou. Você ainda tem o retrato original? Não sei. Respondi. Imagino que eles tenham jogado fora com o lixo. Você toparia descobrir? Ele disse, e eu não entendi de imediato o que ele queria dizer. Por quê? Porque eu conheço alguém que precisa ver isso. Naquela tarde, mandei uma mensagem para minha mãe, preciso pegar uma coisa na casa de vocês. Você vai estar aí sábado? Ela respondeu 20 minutos depois. Que coisa? O retrato. Aquele que você colocou no armazenamento. Houve uma longa pausa. Os 3 pontinhos apareceram e desapareceram 3 vezes. Finalmente, ela respondeu. Ah, querida, me desculpe tanto. Ele estragou. A moldura rachou. Fiquei olhando a mensagem. Então digitei, mesmo assim, gostaria de vê-lo por motivos sentimentais. Outra pausa. Tá bom. Passe sábado de manhã. Estarei aqui. No sábado de manhã, dirigi até a casa deles. Os 2 carros estavam na garagem. Minha mãe abriu a porta antes que eu pudesse bater. Oi, querida, disse ela, visivelmente nervosa. Eu percebi pelo jeito que ela evitava olhar diretamente nos meus olhos. Oi. Ela me guiou para dentro. Acho que está lá no porão. Deixe-me ver. Começou a se dirigir para a porta do porão, mas eu interrompi. Não está. Ela parou. Não está no porão. Não, estava na lixeira da cozinha na manhã seguinte à sua festa, disse eu. O rosto dela ficou completamente imóvel. Olivia, eu. Tentou começar. Eu vim buscar minha travessa, continuei. Domingo de manhã, você e papai estavam na igreja. Eu vi o quadro de cabeça para baixo, ainda embrulhado, com restos de café e guardanapos manchados de vinho. Querida, eu não. Preciso dele de volta, cortei. Agora, Olivia? Ela tentou argumentar. Já se passaram meses. O lixo foi recolhido. Eu sei que você fotografou antes de jogar fora, disse eu. Vi a cor sumir do rosto dela. Meu pai apareceu na porta da cozinha. O que está acontecendo? Virei-me para ele. Você guardou a foto do meu retrato? Aquela que tirou só por precaução? Ele olhou para minha mãe e depois voltou a me encarar. Olivia, vou te dar 2 opções, falei, com a voz firme e calma, quase irreconhecível para mim mesma. Você me diz onde ele realmente está ou eu mostro as capturas de tela para o Ita e peço a ele. A mão da minha mãe foi para a garganta. Houve um longo silêncio. Então, ela disse baixinho. Está na garagem, dentro de uma caixa de armazenamento.
Eles tinham guardado o retrato, não por culpa, mas por medo de que eu perguntasse. E tinham todo motivo para temer. O retrato estava em uma caixa plástica transparente na garagem, sob algumas decorações antigas de Natal. A moldura tinha um pequeno arranhão em um canto. Havia uma mancha leve na borda inferior da tela, onde tinha encostado em algo no lixo, mas estava intacto. Carreguei o retrato até o meu carro sem dizer mais uma palavra para nenhum dos dois. Minha mãe me seguiu até a garagem. Olivia, por favor, nós não quisemos. Coloquei o retrato no banco de trás, fechei a porta e me virei para ela. Vocês fotografaram antes de jogar fora, disse eu. Isso não é acidente. É planejamento. Ela abriu a boca, fechou. Entrei no carro e dirigi embora. Na semana seguinte, levei o retrato para um conservador de arte. Custou $420 para limpar a mancha e tratar a superfície. Comprei uma moldura nova, simples, preta, padrão de galeria, por mais $200. Quando terminou, parecia que nunca tinha estado numa lixeira. 2 dias depois, Philip me ligou. Quero que você conheça alguém, disse ele. Você pode vir à Noda na quinta-feira à tarde? Eu pago o café. Na quinta, encontrei-o em um café a 3 quarteirões do meu estúdio. Havia uma mulher com ele, na casa dos 40, olhos afiados. Ela se levantou quando me aproximei. Olivia, disse Philip, está é Raquel Monroe. Ela é dona da Monroe Contemporary. Eu conheci a galeria, média, boa reputação regional, exposições de qualidade. Raquel apertou minha mão. Philip tem falado de você a semana toda. Eu precisava ver por mim mesma. Sentamos. Raquel perguntou sobre meu trabalho, minha trajetória, meu processo. Respondi o melhor que pude, ainda sem entender completamente o motivo de estar ali. Então ela disse: Philip mencionou uma peça em que você está trabalhando. Um retrato com uma história complicada. Posso vê-lo? Raquel, levei-o para meu estúdio, respondi. O retrato está lá, encostado na parede, restaurado, com a moldura nova. Raquel ficou parada na frente dele por um longo tempo. Me conte sobre isso, disse ela. Contei a versão resumida. Sem drama, apenas os fatos. Pintei para o aniversário de 30 anos dos meus pais. Eles jogaram fora. Eu o encontrei no lixo. Recuperei-o. Raquel ficou em silêncio. Então disse: Estou curando uma exposição em janeiro. Chama-se Obras Reclamadas, Peças Rejeitadas, Abandonadas ou Desprezadas. Obras que voltaram ao seu caminho. Ela olhou para mim. Você me permitiria mostrar esta? Senti algo mexer no meu peito. Como seria isso? Perguntei. Precisamos de um texto na parede, disse ela. 10 palavras explicando a história. Não tudo, apenas o suficiente para dar contexto. Pensei na voz da minha mãe, nas postagens no Facebook, na mentira do ex, nos amigos da igreja que achavam que eu não era uma artista de verdade. Ok, disse eu. Raquel sorriu. Falta mais uma coisa. Precificamos todas as peças da exposição considerando materiais, tempo, experiência do artista e história. Para esta, eu sugeriria $8.900. Pesquei. Esse é o valor dela, disse Raquel. A questão é, você acredita nisso? Passei uma semana escrevendo o texto da parede. Fiz 6 rascunhos. Cada um parecia reabrir a ferida. Cada um me forçava a escolher quais partes da história contar e quais deixar de fora. A versão final dizia: um retrato criado como presente para o 30º aniversário de casamento dos meus pais. Pintado ao longo de 120 horas usando as tintas a óleo da minha falecida avó. Rejeitado pelos próprios destinatários e descartado na noite em que foi entregue. Esta obra explora a diferença entre o valor que atribuímos ao nosso trabalho e o valor que os outros concedem a ele. Recuperada do lixo literal, agora se ergue como testemunho de que a verdadeira importância não é determinada pela aprovação que deixamos de receber. Raquel leu, assentiu uma vez. Perfeito. A abertura foi no dia 18 de janeiro. Não contei nada para meus pais. Não os convidei.
Mas a exposição estava em Noda, com cartazes espalhados por todo o bairro e uma matéria de prévia na revista local de artes. As pessoas falam. Eu sabia que eles descobririam. Parte de mim esperava que eles não viessem. Outra parte esperava que viessem. A galeria estava lotada, cerca de 80 pessoas ou talvez mais. Raquel havia curado um total de 12 obras, incluindo pinturas, esculturas e instalações, cada uma com uma história de rejeição e recuperação. A minha era o destaque. Ficava pendurada na sala principal, exatamente em frente à entrada, iluminada por um ponto de luz, com o texto explicativo fixado em uma pequena placa ao lado. Usei um vestido preto simples e os brincos de prata da minha avó. Fiquei perto do fundo, observando as pessoas lerem o texto da parede, olharem para o retrato e lerem novamente. Às 19h15, uma mulher se aproximou de mim. Elegante, na casa dos 50 anos, se apresentou como doutora Ellen Voice, professora de História da Arte e colecionadora particular. E isto é extraordinário, disse, apontando para o retrato. A habilidade técnica, sim, mas a história, o texto na parede. Você transformou rejeição em recuperação. Obrigada, respondi. Gostaria de comprá-lo, disse ela. Olhei para Raquel, que já vinha com um adesivo vermelho. Vendido, disse Raquel baixinho, colocando o adesivo ao lado do texto. $8.900. A galeria ficaria com 40% de comissão, então eu receberia $5.340 pelo retrato que meus pais haviam jogado fora. Às 19h45, eu os vi. Estavam perto da entrada. Minha mãe com um vestido de igreja, meu pai de terno, daqueles que só usa em casamentos e funerais. Eles não olhavam para mim, olhavam para o retrato, para o ponto de luz, para a multidão ao redor, para o adesivo vermelho ao lado do texto. Observei-os lerem a explicação, vi a mão da minha mãe ir à boca, vi os ombros do meu pai caírem. Ficar ali por 20 minutos apenas observando, sem se aproximar ou dizer uma palavra. Philip me encontrou perto do fundo da galeria. Eles estão aqui há 20 minutos, disse baixinho. Eu sei. Quer que eu? Não, respondi. Deixe que assistam. Às 20h, doutora Voz me convidou para uma afterparty no estúdio de um colega, um encontro pequeno com outros artistas, colecionadores e alguns professores da universidade. Aceitei. Caminhei em direção à saída. Para chegar lá, tive que passar pelos meus pais. Minha mãe me viu chegando. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo. Continuei andando. Não parei. Não desacelerei. Não olhei para trás. Ouvi a voz da minha mãe atrás de mim, baixa, trêmula: Olivia. Continuei andando. Na semana seguinte à abertura, meu telefone não parava de vibrar. 3 chamadas perdidas da minha mãe no primeiro dia, 4 no segundo. Uma mensagem do meu pai: sua mãe está muito chateada. Ligue para ela. Uma do Ethan: que diabos, Liv? A mãe está chorando há 3 dias. Não respondi nenhuma. 7 dias depois da abertura, mandei uma mensagem para minha mãe: estou disponível para um café sábado às 10h, em lugar público. Ela respondeu imediatamente: sim, onde? Escolhi um café em Solton, território neutro, muita gente. Cheguei às 9h50. Ela já estava sentada em uma mesa perto da janela, os olhos vermelhos. Sentei. Vi a exposição, disse ela. Eu sei. Não sabia que você se sentia assim. Ela ficou em silêncio. Esperei. Não queríamos te machucar, disse finalmente. O retrato não era bem o nosso estilo, os presentes do Ita eram mais práticos, e não sabíamos o que fazer com ele, então você fotografou antes de jogar fora. Ela parou. Isso não é não saber o que fazer com ele, respondi. Isso é planejamento. É tirar uma foto como prova caso eu perguntasse. É decidir antecipadamente que iria mentir para mim sobre isso. O rosto da minha mãe se fechou. E depois você disse às pessoas que eu comprei no Etsy, continuei. Você disse que eu não sou artista profissional, que só brinco com pintura. Reescreveu a história para não ter que explicar por que jogou fora algo que eu passei 120 horas criando. Ela parou, começou de novo. Não sabia mais o que dizer.
As pessoas continuavam perguntando, e eu não podia contar que haviam jogado fora. Então você apenas mentiu, disse. Agora ela chorava, lágrimas de verdade. Sou sua mãe, disse ela. Você não pode expor nossos problemas de família para estranhos verem. Vendeu por $8.900, respondi. Ela ficou completamente parada. Um colecionador comprou, continuei. Uma professora universitária, alguém que entendeu o valor da obra. Minha mãe me encarou. O relógio do Ethan custou $220, disse. A pulseira dele, 180. Vocês os usaram como troféus, brindaram com eles na frente de 40 pessoas. Disseram a todos que ele era o único que realmente entendia o que 30 anos significam. Olivia, eu não vim aqui por um pedido de desculpas, disse. Vim te dizer que não preciso mais de um. Levantei-me. Olivia, por favor. Ainda somos sua família. Vocês são meus pais, respondi, mas não são meu povo. Saí, deixando-a sentada ali. Ela não me seguiu. Estamos em fevereiro agora. A doutora Voice encomendou um novo retrato, uma obra de família, sua esposa e suas 2 filhas. Ela está pagando $7.200. Raquel me convidou para participar de outra exposição coletiva neste verão, em um espaço maior, com mais visibilidade. Philip me indicou para 2 outros colecionadores. Ambos me contataram dentro de uma semana. Contratei um assistente de estúdio em meio período para ajudar com a preparação das obras e a organização da agenda. Ethan me mandou uma mensagem na semana passada: mãe quer você na Páscoa. Li, deixei na tela e não respondi. Agora estou no meu estúdio, trabalhando na encomenda da doutora Voice. Janela voltada para o norte. Boa iluminação. O cheiro de óleo de linhaça e terebintina. Os pincéis da minha avó estão sobre a mesa ao meu lado, na caixa de madeira onde ela os guardava. Os tubos de óleo da Windsor e Newton ainda têm sua caligrafia visível em algumas etiquetas. Há uma anotação presa ao cavalete que ela me deixou, a mesma que emoldurei: a arte não precisa de permissão. Só precisa de paciência. Ela estava certa. Eu costumava pensar que precisava que meus pais me vissem, que validassem meu trabalho, que me dissessem que eu importava. Hoje não penso mais assim. Na semana passada, uma revista regional de artes publicou uma crítica sobre a exposição de obras recuperadas. Mencionaram meu retrato pelo nome e o descreveram como uma poderosa meditação sobre rejeição familiar e resiliência artística. Meu telefone vibrou com a notificação. Li, sorri, deixei o aparelho de lado e voltei ao trabalho. Eu não pinto mais para meus pais. Não pinto por aprovação. Pinto porque sou boa nisso. Porque as pessoas pagam para que eu faça.